Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo de treinamento e agora vamos falar sobre linguagem C Sharp, ok? Temos uma lista de exercícios, né? Falando aí, são 70 exercícios aí bem interessantes e a gente vai falar sobre alguns deles para efeito de estudo, enfim, para prática, né? Utilizando aqui linguagem C Sharp e eu vou usar uma ferramenta online que vocês já devem conhecer, que é o Replit.it. Ok? Então, para o que a gente vai fazer, para treinar a linguagem C Sharp e treinar o básico, é excelente para isso. Agora, naturalmente, eu recomendo para quem tiver habilidade ou já tiver máquina, tiver num ambiente propício, utilize o Visual Studio Community, até mesmo o Visual Studio Coder também funciona, ok? Mas para o que vamos fazer aqui, esse ambiente aqui é bem bacana, ele funciona super bem, tá? O endereço, esse aqui, vou até copiar na tela para vocês. Uh, Aqui, ó, vou copiar aqui no final, ó, replit.it.com ou replit.it, também funciona, ok? Bom, então vamos lá. Vai funcionar da seguinte maneira, vamos aqui ler um exercício rapidamente, interpretá-lo, né, discutir a solução dele e depois passar para o código, tá bom? Então vamos lá. Nesse exercício, chamado extremamente básico, nós temos que ler dois valores inteiros. É a primeira coisa que ele pede aqui, né? Leia dois valores inteiros e armazene-os nas variáveis A e B. Depois, bom, aqui lembrando que quando ele fala para você armazenar a variável A e B é uma sugestão, ok? Não é necessariamente se você armazenar com uma outro tipo de variável, outra nomenclatura, não vai funcionar, ok? Mas é uma sugestão, até para facilitar de forma didática. Depois ele diz assim, efetue a soma de A e B atribuindo o seu resultado à variável x. Ora, então o que ele quer que nós executemos aqui? Ele quer que a gente faça a soma desses valores. Então vou ler dois valores, são do tipo inteiro, e eu vou executar a soma. E depois ele pede para imprimir esse valor de x conforme o exemplo abaixo. Esse exemplo aqui, ó, x igual a 19. Então observe que tem uma característica, né? O x é maiúsculo, tem um espaço entre o sinal de igualdade, né, antes e depois, e somente no final vem o resultado, né? Ele pede ainda no texto para a gente imprimir fim de linha. Fim de linha é o /n, né? Na linguagem C ou println aqui no C Sharp, tá bom? E ele pede para não imprimir nada além daquilo que está sendo especificado. Então, para esse exercício, existe um módulo de correção online, ele vai ser bem criterioso. Qualquer coisa que você colocar adicional, ele vai dar errado, né? Ele vai falar que você não acertou, mesmo que o resultado esteja correto. Então, o resultado deu lá x igual a 19. Você colocou qualquer coisa igual a 19, o resultado da operação está correto, mas a apresentação não. Então, ele vai dar errado para você. Então, a gente só vai tomar esse cuidado, ok? Bom, então vou começar aqui num programa básico, né? Na hora que a gente pede para criar um arquivo novo aqui em C Sharp, ele já cria desta forma, né? Lembrando que para rodar o programa eu vou clicar aqui no botão Run, ó, cliquei no Run, ele vai rodar aqui do lado, então ele vai rodar, obviamente ele demora um pouquinho, lembrando que essa execução ela acontece remotamente, ela está rodando uma máquina Linux lá no servidor do Replit, tá? Então ele tem que compilar aqui, né? Ó lá, ele dá o comando .NET Run, vai processar lá no servidor deles e depois, ó, colocou aqui o nosso Hello World, tá? Lembrando que dependendo do tipo de linguagem do projeto que você está fazendo, ele pode consumir mais ou menos CPU. E aqui embaixo, bem aqui embaixo, ó, onde está o meu mouse, a gente consegue ver, né? O quanto de CPU eu estou utilizando. Veja que está 13% sem fazer nada, né? E ele tem a capacidade aqui de 0,5 vCPUs. Então, é uma unidade aí de CPU de processamento. E, obviamente, a gente está numa conta gratuita. Se você tiver numa conta paga, não é necessário, mas se você quiser, você ganha, inclusive, em performance aí de velocidade, tá bom? Para quem estiver comprando muita coisa, de repente vale a pena este investimento, tá certo? Bom, vamos começar direto. Então, a primeira coisa que ele pede para a gente fazer no exercício é criar, né? É criar as variáveis, são duas. Então, eu vou criar aqui, ó, int a, b e x, tá? Observe que em C Sharp ela é case sensitiva, então se você criar a variável em maiúsculo, vai fazer diferença, tá? A variável maiúsculo é diferente da variável minúsculo, tá? É o case sensitivo, tá bom? Então lembre-se disso. Se eu criar ela minúsculo, eu tenho que chamar e utilizar ela também como minúsculo. Muito bem. Na sequência, eu preciso capturar esse valor, né? Ler dois valores, tá certo? É isso que ele pede, ó, leia dois valores, tá? Então, para ler, eu vou falar assim, ó, A vai receber o valor que o usuário vai digitar.
Qual que é o comando que eu faço para ler o que o usuário vai digitar? Então, console, ponto. Aí quando eu coloco ponto, ele me dá uma lista, né, é, é, de funcionalidades, vamos dizer assim, né, que permitem, que é permitido a serem executados nesse método aqui, do console, tá? O que eu vou querer é o read line, ó. Observe que conforme eu vou escrevendo, ele me dá as opções, né? O read, é, read key e o read line. O read line eu vou ler todos os caracteres de uma linha. É esse que eu vou usar, tá bom? Opa, deu enter no lugar errado, né? Vamos escrever aqui de novo. Console.readline. Eu não posso esquecer, tá, gente? Eu tenho um ponto e vírgula no final, mas observe, conforme nós escrevemos aqui, se você errar alguma coisa no seu programa, ele vai deixar em vermelho. Isso é normal das ideias, né? E como é que eu sei que tá errado? Além da sinalização, você coloca o mouse em cima desse comunicado e vai falar: opa, tem alguma coisa errada aqui, eu preciso arrumar. Observe que ele está dizendo que tem alguma coisa errada, mas ele não diz o que. Se você estiver usando, por exemplo, o Visual Studio Community, Visual Studio Code ou Professional, ele vai te dizer exatamente o que está acontecendo aqui, o que falta, o que era esperado. Então, obviamente, a ajuda, né, o helper desse tipo de ferramenta é muito mais eficiente, ok? Em relação a essa ferramenta que nós temos que é online, né? Apesar de boa, mas ela tem suas limitações. E eu sei já, de antemão, que o que estava faltando aqui é o nosso abre e fecha parênteses, tá? Porque eu estou rodando aqui um método. Só que observa, continua dando errado. Por quê? Ó? Agora ele já me disse, ó, eu não posso converter implicitamente um tipo string para um tipo inteiro. O que significa isso, gente? Tudo que o usuário digita é do tipo string, tá? Ele digitou no console, é string, tá bom? Então eu não posso pegar um texto, uma string, e jogar numa variável que é do tipo inteira. São tipos incompatíveis. Né? Na verdade, são tipos incompatíveis sobre a ótica da conversão implícita. O que é implícita? É automática. Ok? Então, quando eu colocar certos modelos de padrões, então, por exemplo, uma variável do tipo inteira, existem várias variáveis do tipo inteira, só que algumas com maior ou menor capacidade, né, em bits, então de armazenamento. Então, quando eu coloco uma variável de menor capacidade armazenando seu valor numa variável de maior capacidade, não há perda de dados. Então, ela faz a conversão chamada explícita. Ela faz, desculpa, a implícita. Ela faz de maneira automática, implicitamente. Aqui eu não consigo fazer implícita, então eu preciso fazer explicitamente. Eu preciso declarar, eu preciso dizer essa conversão, ok? A conversão existe mais de um jeito de fazer isso, tá? Isso é ótimo nas linguagens, né? A gente tem sempre mais de uma forma de resolver um problema. Isso é natural. Não significa que uma está mais certa ou errada, mas eu gosto de usar alguns modelos ou de algumas formas, porque muitas vezes é mais fácil de entender ou lembrar, enfim, é uma questão didática, né? E a que eu gosto de utilizar é convert. Então eu vou usar aqui, ó, convert, muito bem. Vou colocar ponto. Agora ele me traz uma lista do que eu posso converter. Então esse convert nada mais é do que eu quero converter alguma coisa para outra coisa. Então eu digito to, que é o para, e aí eu tenho um int, né? Ó, int, já digitei o int. Veja que já me habilitou aqui, ó, 6 versões do tipo inteiro, tá certo? Eu vou escolher essa inteira aqui, ó, inteiro 32 bits, tá bom? Ó, cliquei ali, ó. Na verdade eu cliquei no nome, ele vai digitando ali na frente, né? Deixa eu apagar esse aqui. Aí, ó, int 32. Muito bem. Bom, legal. Coloquei o nosso inteiro 32 e todo o meu console, que eu também acabei apagando. Vou digitar de novo. Aqui, ó. Todo esse meu inteiro ele tem que estar entre parênteses, tá? Porque ele é uma função, né? Ou, na verdade, é um método que vai ser executado e eu vou conseguir converter tudo isso. De novo, ele está dando um errinho aqui, ó. Por quê? Ó? Ele não achou essa definição dentro do convert. Por quê, gente? Aqui é um erro também bastante comum, que às vezes você acaba digitando, você olha em algum lugar ou lembrou, eu tenho que fazer tal coisa, acaba digitando e não acaba utilizando o autocomplete e gera esses erros, tá? Então aqui no caso, o to ele tem que ser maiúsculo e o int também, ó, a letra I tem que ser maiúscula, tá bom? Então to int. Então eu forcei o erro justamente para mostrar para vocês que apesar de eu escrever a palavra correta, mas eu tenho, lembra, ele aqui é sensitivo. Se eu escrever o T e o I minúsculo, não funciona, tá bom? E aí cuidado também com o tipo de fonte que você está usando, porque às vezes o I fica aparecendo, aqui o meu I maiúsculo, você vê que ele tem essas bordinhas, né? É chamada serifa, né?
Então tem algumas fontes que não tem, então ele fica aparecendo um L. O I maiúsculo às vezes fica aparecendo o L minúsculo. Então só cuidado com isso, tá? Bom, aqui eu já fiz a conversão, então tudo que o usuário digitar será convertido para inteiro 32 bits e armazenado na variável A. Vou fazer a mesma coisa para a variável B, só que agora vou aproveitar, né? Eu vou aqui digitar, vou copiar e vou mudar somente a variável B, tá certo? Então acelerei minha digitação. Bom, capturei os dois valores e agora eu posso executar a soma, né? Então x é igual a mais b, ponto e vírgula. Muito bem. Executei a soma, agora eu preciso exibir esse valor, não é isso? Bom, para exibir é simples também. Então eu vou colocar aqui um console.writeLine, ou seja, eu vou exibir e pular uma linha, tá? Porque ele pediu, né, o fim de linha, e digito assim, ó, x, entre aspas duplas, né, porque texto, espaço igual espaço, e aí eu vou juntar, eu vou concatenar com o valor da variável x, tá bom? Então tá aí, ó. Se eu rodar o meu programa, ele vai compilar, né, e daqui a pouco ele vai pedir o valor aqui. E aí a gente tem uma observação, já vou dizer aqui. Perceba que, além dele demorar, né, você está vendo aqui embaixo, ó, tá vendo? Ele está rodando a CPU 99%, 100%. Você vai saber que ele parou de rodar quando isso aqui sair do quente, né? Ó, parou de rodar. Então agora eu já posso digitar meu número. Só que ao mesmo tempo, eu não sei, né? Se eu não olhar para aquele termômetro ali da CPU, eu não sei se eu posso digitar ou não. Ele está aqui, ó. Será que eu posso digitar já o valor? Vou colocar 5, ó. Digitou, recebeu, mais 4. Olha lá, 5 mais 4, 9. Só que observe que lá no exercício ele não pede para colocar uma frase didática para explicando o que o usuário deve colocar, tá bom? Então, se para você, para a prática do exercício, você se sentir confortável com isso, pode colocar, não tem problema. Então você vai colocar assim, ó, console.writeLine. Na verdade, eu prefiro write, tá? Opa, vamos lá. O autocomplete aqui não tá legal. Console.writeLine, write. Eu estou dando tab, ele não está completando, gente. Vamos lá. Console.write, enter. Ah, ele não está completando. Eu não sei se é o meu navegador. Enfim, vou digitar, tá bom? WriteLine. Olha lá, eu clico e ele apaga. Por que ele está acontecendo? Ah, pera aí. Eu tenho um bloqueador aqui de pop-up. Pode ser isso, tá? Ele vai dar um refresh aqui rapidinho. Vamos lá, vamos ver se é isso. Aí já resolve esse problema. Porque aí quando você fizer na sua casa, você vai ver que você vai conseguir fazer e não ter essa dificuldade. Espero eu, tá? Vamos lá. Console. Não, não foi. Agora piorou. Vamos lá, vamos mesmo assim, não tem problema não. WriteLine. Agora eu vou escrever a frase, digite A. E aí depois eu vou pedir para ele digitar B. Aqui, ó. Então essa é uma forma didática, tá? De fazer isso, ok? Para esse exercício ele não pede, não é obrigatório. E quando você estiver usando um corretor, um julgador automático, ele não vai pedir essa frase, tá bom? Então eu estou escrevendo adicionalmente para que fique mais de forma didática aí, tá bom? Para você saber que possa digitar e, obviamente, né? Se não tiver isso especificado no código, tiver livre, eu aconselho que você ponha, até para o usuário saber que deve digitar, né? Olha lá, digite A, vou digitar número 7, digite B, 3. 7 mais 3, x igual a 10. Perfeito, tá aí, resolvido o problema, tá certo? Então eu fiz a soma e concatenei, eu juntei uma parte que é string, ou seja, texto, com o valor da variável, ok? Por esse exemplo, é isso e até o próximo exercício. Valeu, pessoal!